com nossos colegas da região aqui é centro-norte, né? Centro-Sul. Centro-sul, porque pegando ali Iporá, né? Iporá está localizado na região sul do estado. Você está vendo, Jair, que a minha geografia, meus pontos cardeais aqui estão um pouco falhos. O dia hoje foi corrido. Desde as 7 horas da manhã na rua, tive uma live hoje com os professores do IFG. Sentiram sua ausência, viu, Bruno? Centro-Sul e Oeste, né? Que tem pessoal de Goiás também. Tem, isso é verdade. Tá? Vamos pegar a região centro, região central do estado. Isso. Tivemos uma live hoje de 1 hora e 45 minutos, exato, cravado com os professores do IFG. No pico deram 26 pessoas participando simultaneamente. Foi uma maratona. Perguntas uma atrás da outra. Inclusive da mútua, viu? Nosso candidato não pôde participar, mas foi muito bom. Quero agradecer a presença da Eloá e do Jovan, nossos colegas engenheiros florestais, do Atos Bonifácio, engenheiro agrônomo, e do Jairo, engenheiro civil, né? Engenheiro civil. Engenheiro civil. A memória às vezes começa a dar uma falhada aqui, mas eu lembro. Engenheiro civil, nessa live de hoje, a gente vai conversar sobre eleições no sistema CONFEA-CREA. Vamos aqui, estamos à disposição, Bruno Aguiar e eu, nosso candidato à diretoria administrativa da Mútua. Vou fazer uma breve apresentação, para quem não me conhece, meu nome é Peterson Caparrosa, sou engenheiro eletricista, tenho mais de 10 anos de atuação, na verdade, no setor elétrico brasileiro como um todo, eu tenho algo em torno de quase 20 anos. Trabalhei na CELG durante 13 anos, como concursado, comecei como técnico em eletrotécnica, e depois passei em um outro concurso e assumi a função de engenheiro eletricista, e depois da privatização eu saí, pedi demissão por não acreditar no modelo de privatização brasileiro, não que eu seja contra privatizações. Eu entendo, sim, que o capital privado ele tem que estar dentro de um país igual ao Brasil, para estimular o mercado de trabalho propriamente dito, estimular a ciência, o desenvolvimento tecnológico, mas a empresa que veio para cá para administrar a distribuição de energia elétrica no nosso estado não tem um bom histórico administrativo. Eu tive a curiosidade de estudar isso, e nós estamos comprovando isso aí depois de mais de 3 anos que eles assumiram o controle da CELG. Mas isso é tema para um outro debate. Hoje nós vamos falar de CREA, nós vamos falar de eleições, nós vamos escutar as expectativas dos colegas da região centro do estado, conversando com profissionais de diferentes titulações, mas que em comum têm algo que gostariam de saber. Por que eu me candidatei à presidência do CREA e Bruno Aguiar à diretoria administrativa da Mútua? Eu começaria dizendo em relação a mim, eu estou cansado dessa forma de administração do nosso conselho, Eloá. Nós já tínhamos conversado no passado, e com o Jovan também, foi a primeira live, se eu não estou enganado, que nós fizemos, foi com a Associação Goiana de Engenheiros Florestais. Eu, particularmente, estou cansado dessa forma como o CREA é administrado. Eu estou cansado de ver tantos outros conselhos menores do que o nosso, ter tanta projeção no país, enquanto a gente sempre fica, como pode dizer no colóquio, na rabeira da representação classista maior. Eu fico observando um conselho que sei que surgiu a partir do CREA, em 2010, e a gente estava até conversando em off, se não for enganado, foi até o Jair que comentou, eles hoje se sentem habilitados a fazer tudo. Eu costumo dizer até projetar ônibus espacial. Certo? Não tem limite para eles. Eles não estudam metade do que nós estudamos, e eu tenho respeito pelos profissionais que estão inscritos nesse conselho. São colegas que nós trabalhamos em conjunto no dia a dia profissional, porque um congrega o outro, um se une com o outro, do ponto de vista de atuação nas obras, em projetos, certo? Em estudos científicos, mas um conselho que está aí tornando-os o suprassumo do conhecimento universal da engenharia. E ontem nós tivemos uma live com os colegas de engenharia mecânica, convido vocês depois a assistirem, onde nós vamos debater claramente a questão do CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, que estão tornando profissionais de nível médio, Atos Bonifácio, em engenheiros por resolução. Talvez o que eu esteja falando aqui poderá incorrer em alguns questionamentos futuros, talvez até na esfera judicial,
mas a gente não pode ter medo de colocar o dedo nessa ferida, nessa discussão, porque fica aquela pergunta, para que então serve o nosso CREA? Só para fiscalizar e defender a sociedade, mas nós somos parte da sociedade. E nós estamos perdendo o mercado, o espaço de trabalho, lutando com profissionais que não têm as habilitações mínimas necessárias para atuar em nossas áreas. Quando pensar que não, os técnicos agrícolas, com todo respeito aos nossos colegas técnicos agrícolas, vão querer ser engenheiros florestais também por resolução. Por 2 anos de curso técnico, eles vão estar podendo fazendo tudo. E nessa linha, por causa dessa série de situações, e mais ainda, por pagarmos tão caro, todos os anos, uma anuidade, e a cada emissão de ART um valor específico, é que a gente tem que começar a dizer um basta nesse tipo de situação. O conselho, ele pode até não representar categorias de maneira individual, mas ele tem que dar uma voz muito clara no seguinte aspecto: respeitem a engenharia, respeitem a agronomia, respeitem as geociências, porque nós é que somos os artífices do sucesso de uma nação. Quem disser o contrário vai ter que peitar a força do CREA na figura do seu presidente, coisa que nós temos percebido ao longo dos anos, temos percebido uma atuação tão tímida que a gente até esquece. E muitos me dizem, e olha que eu tenho escutado isso muito, que tem às vezes até vergonha de falar que está inscrito no CREA. Ou eu estou exagerando, meu candidato a diretor administrativo da multa, Bruno Aguiar? Olá, pessoal. Boa noite. Pois é, Peterson, infelizmente a situação está ficando cada vez mais comum. Vou fazer uma breve apresentação aqui e logo a gente começa a bater um papo sobre o sistema. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Aguiar, eu sou candidato a diretor administrativo da multa. Quero agradecer vocês, agradecer principalmente a nossa audiência. E meu contato com a engenharia começa lá atrás, na década de 90, quando eu fui fazer o curso de técnico em eletrotécnica na Escola Técnica Federal. Depois disso, eu fiz engenharia elétrica na UFG, me formei em 98. Na sequência, fiz um MBA em gestão empresarial. Fiz alguns cursos na TV Senado, em convênio com a Universidade Federal Fluminense, quando trabalhei na implantação da PUC-TV Goiás. E estou envolvido aí com engenharia há mais de 20 anos. Por estar vendo essa situação que o Peterson falou aí, pela minha experiência ao longo de mais de 20 anos, eu acredito que eu posso contribuir para a nossa caixa de assistência. Eu já fui empregado, já fui empregador, já fui empreendedor, e eu acho que eu tenho uma visão razoável do que nós precisamos em termos de caixa de assistência. E também acredito muito no projeto do Peterson. Também sou técnico em mecânica. Ontem nós estávamos discutindo até das ingerências do CFT, do Conselho. A sensação que me passou é que eu fui alçado à condição de engenheiro mecânico numa canetada. E isso a gente vai ter que trabalhar isso não tem condição, o Conselho tem que se posicionar fortemente. Acho que vocês comentaram aí agora há pouco, também temos o CFTA, né, que agora, recentemente, publicou a Resolução 20, eles atualizaram os projetos que eles podem ser responsáveis de R$150 mil para pouco mais de R$1 milhão. Então, nós vamos precisar de um conselho forte, de um presidente que lute por nossos interesses, e lutando por nossos interesses vai acabar lutando pela sociedade. E uma mútua que auxilie o profissional. A mútua, eu acredito que pode ser um pilar muito importante para o desenvolvimento econômico do Estado e dos profissionais. E uma das coisas que a gente quer é fazer com que os recursos que vocês gastam com as RTs e que estão sendo transferidos para a mútua retornem de alguma forma para vocês. Pois bem, eu tenho por hábito, e como é uma das minhas plataformas de trabalho, aumentar a participação feminina dentro do nosso conselho, nós vamos começar com a pergunta da nossa convidada, a engenheira florestal Eloá. Seja bem-vinda, fique à vontade, pergunte o que você tiver vontade de perguntar, sempre a queima-roupa, igual eu costumo dizer, aqui não tem pergunta ensaiada. A pergunta, a pessoa faz aquilo que ela tem vontade de saber. Eloá, a palavra é sua. Obrigada, boa noite a todos. Minha primeira pergunta, Peterson, é sobre a volta das inspetorias que foram fechadas pela atual gestão do CREA.
Como a gente sabe, Itaberaí tinha inspetoria, ela foi fechada por essa atual gestão, e nós temos uma grande quantidade de engenheiros dentro da cidade, principalmente porque nós temos uma empresa de grande porte aqui dentro, a São Salvador Alimentos, onde ela emprega mais de 100 engenheiros, tem uma equipe de engenharia fantástica, e todos nós, engenheiros, ficamos reféns de ter que deslocar até a inspetoria mais próxima, Goiás ou Goiânia. O fechamento dessa inspetoria, ele também foi prejudicial para a população em geral, porque nós, da engenharia florestal, temos o nosso trabalho voltado à área agronômica, voltado ao interior, nas florestas, com preservação de reserva legal, com reflorestamento, até mesmo desmatamento. Com o fechamento da inspetoria, consequentemente, essa fiscalização diminuiu. Eu pergunto a você, quais as propostas da sua gestão para reformular as inspetorias e se há possibilidade de voltar essas inspetorias que foram fechadas? Lá dentro da engenharia, praticamente tudo é possível. Certo? Parece que a única coisa impossível para a gente ainda é ter uma divisão por zero, ter um numerador, um número X e dividir isso por zero. E mesmo assim é uma impossibilidade matemática, né? É uma improbabilidade matemática. Eu tenho uma proposta que eu tive conversando com o Bruno e com um grupo de colegas no seguinte aspecto: a gente tem que reavaliar, rever o fechamento dessas inspetorias. Atualmente nós temos 28, e se não estou enganado, no início dessa atual gestão, parece que era algo em torno de 47. Foram fechadas 19. Do ponto de vista econômico, eu tenho muito cuidado em dizer o seguinte: nós reabriremos todas, vamos voltar às 47, não. Até porque, do ponto de vista financeiro, a gente sabe que uma construção dessa magnitude, ela tem seus custos. Nós estamos falando ali com o Jair, que é um bom engenheiro civil, sabe que você construir, você tem que ter o custo da construção, o custo da manutenção, você tem que ter pessoal, você tem que ter estrutura de tecnologia para atendimento, você tem que verificar se há público suficiente para ser atendido por aquela estrutura naquela região. Agora, manter fechada inspetorias estratégicas, igual você mencionou, a gente tem que começar a estudar um mecanismo de ou reabrir algumas, não todas, ou realocar as atuais, porque o que pode acontecer? Nós estamos falando de 28, se a gente dividir o estado de Goiás estrategicamente em 28 polos, eu vou chamar nessa situação, você pode começar a diminuir distância de deslocamento. E mesmo que você me diga o seguinte, mas aqui em Itaberaí, em Umas, Itapuranga, Itoraí, Taquaral, o que mais? Quais as cidades? Eu estou puxando pela memória aqui as cidades que eu conheço da região. Tem um público de engenheiros ou de obras ou de crescimento de infraestrutura muito grande. Por que não abrir um polo? Abrir um polo, mesmo que seja temporário num primeiro momento, para se tornar permanente num segundo, para a gente sentir, aferir a importância de se ter um atendimento presencial do nosso conselho nessas regiões, porque na capital tudo é fácil. Na capital tudo é mais fácil. Até para quem mora mais próximo aqui da cidade, de Goiânia, é mais fácil deslocar. Tá? Mas quem está mais afastado, alguns quilômetros, igual você mesmo mencionou, Itaberaí, que já tende a estar mais próximo da cidade de Goiás, mas mesmo esse deslocamento, ele traz esse prejuízo, isso aí tem que ser revisto. Até porque nosso conselho tem uma receita milionária. Uma receita milionária. Algo em torno aí, se eu não estou enganado, ano passado, de quase 47 milhões de reais. Nós temos que pegar essa receita e começar a analisar do ponto de vista estratégico, aonde aplicá-lo na melhoria do atendimento. E aonde não for possível, Eloá, abrir, certo? Reabrir agências, a estrutura de atendimento virtual, ela tem que ser de excelência. Tem determinados trabalhos que não há necessidade do deslocamento do profissional, nem na inspetoria e muito menos aqui na capital. Você tem que ter um site amigável que permita, por exemplo, o Jairo lá em Iporá, a 220 quilômetros da capital, entrar e resolver seus problemas de engenharia civil e de atuação profissional com agilidade, desonerando a inspetoria e ganhando em tempo de atuação. Então, qual que é a proposta? Reforçando e respondendo. Nós vamos reavaliar o fechamento.
Tá? Falar para você quais serão reabertas seria promessa enganosa. Dizer que todas serão reabertas seria uma mentira. Mas que não vai ficar permanente, que não se permanecerá apenas 28, isso aí eu posso te garantir. Respondi a sua pergunta? Sim. Tem outra pergunta. Vamos lá. Livro de ordem. Qual vai ser, dentro da sua gestão, qual vai ser a sua postura em relação ao livro de ordem? Porque o livro de ordem, ele foi instituído para nós engenheiros e simplesmente eles obrigaram a gente a cumprir essa exigência sem nenhum curso, sem nem um manual de como preencher. Simplesmente eles obrigam nós engenheiros a cumprir uma ordem sem dar nenhum suporte a nós engenheiros. Dentro da sua gestão, como vai ser a questão relacionada ao livro de ordem? O livro de ordem, ele tem uma falha, para mim, de origem, certo? A implementação do livro de ordem, ela tem uma falha de origem. Eu não me lembro o número da resolução que fala sobre o livro de ordem, se eu não estou enganado, parece que é a 1024. Bruno, depois dá só uma pesquisa, vê se você consegue descobrir para mim, por favor, enquanto eu vou explanando aqui, só para qual que é o número da resolução que instituiu o livro de ordem. Ou é 1094, alguma coisa assim. No parágrafo, no último artigo, Eló, está dito o seguinte: a implementação do livro de ordem é obrigatória para todas as regionais do CREA a partir da publicação desta resolução. Eu, num primeiro momento, eu tenho minhas críticas severas à forma como o livro de ordem está sendo utilizado, mas a crítica maior que eu tenho é o tratamento diferenciado que se dá de Goiás em relação a um outro CREA, qualquer outro. Aqui nós temos o livro de ordem implantado, Jair. Às vezes eu tenho ciência de que tem estados vizinhos aqui que não tem. E não tem uma previsão ainda por deficiência de caixa ou por deficiência de estrutura, de infraestrutura, de tecnologia e coisas do gênero. Então não é justo, Eloá, exigir dos profissionais do estado de Goiás que preencham o livro de ordem, e mais ainda, que sejam multados, certo? Que sejam multados pelo não preenchimento do livro de ordem, enquanto eu tenho um CREA vizinho que sai um profissional daqui do estado de Goiás, trabalha lá, não tem que preencher livro de ordem, tem uma burocracia a menos dentro do seu escopo de trabalho e volta para cá como se o mundo tivesse como se fosse a Alice no País das Maravilhas. Então, esse tratamento diferenciado a gente tem que começar a combater. Tudo que o CONFEA nos exigir que sejam implementados a nível das 27 unidades da federação, só pode ser efetivamente cobrado na hora que todas tiverem. Porque não adianta ter um único CREA ou uma parcela das 27 que tem o livro de ordem instituído e outros não têm por motivos que não são afeitos a nós não temos competência para criticar qualquer outro conselho, ele tem a sua autonomia administrativa e financeira, mas que é submetido às mesmas regras. O que eu diria no primeiro momento? Pleitear no CONFEA a suspensão do livro de ordem no estado de Goiás, enquanto não estiver implantado em todas as unidades da federação. Certo? E eu vou convidar outros presidentes de CREA na mesma situação para me seguir. Se quiserem manter, é uma obrigação, é um direito deles. Eu vou propor isso ao CONFEA, suspender o livro de ordem aqui. Outro ponto que me chama a atenção. O livro de ordem ele não me parece uma ferramenta eficaz para combater os acobertadores, ou os canetas de ouro, que eles só gostam de assinar e nunca comparecer numa obra, ou nunca projetar e assinar por quem projeta. Certo? Eu observo uma situação muito, muito interessante do ponto de vista. E na resolução do livro de ordem fala que ele pode ser utilizado como ferramenta para emissão de CAT, a nossa certidão de acervo técnico. Mas eu já ouvi comentários, e por enquanto só está no comentário, eu estou vendendo o peixe que eu ouvi, eu estou vendendo o peixe que eu comprei, não posso provar, mas isso, se for investigado, a gente consegue descobrir. E há profissionais que estão contratando terceiros para executar o trabalho, e o colega preenche o livro de ordem como se ele tivesse sido o executor. Ou seja, um acobertador, um caneta de ouro, que está se utilizando de terceiros para poder conquistar um possível acervo técnico em uma área que ele não trabalhou efetivamente. Então, eu tenho uma proposta, eu quero rever o livro de ordem nessas duas situações. Uma, primeiro, da sua obrigatoriedade e punição para quem não preencher. E a segunda é essa ferramenta como potencial balizador da emissão de uma CAT. Não vejo isso com bons olhos
principalmente que eu me cerquei do plenário e vi isso na prática, a aplicação desse livro de ordem, não desse formato que eu disse, hein? Esses colegas que estão se utilizando aí de métodos pouco republicanos. Mas a ferramenta livro de ordem, ela não me convenceu muito do ponto de vista de eficácia. Alguém quer fazer alguma outra pergunta além da Eloá? Jairo, abre seu microfone. Eu queria só pontuar, nesse caso do livro de ordem, que hoje em dia se torna muito cômodo, se a pessoa usar de má fé, por exemplo, o pedreiro lá tira as fotos e manda, e você preenche normalmente, você sabe o que tem que preencher. Então, eu acho que, para mim, essa ferramenta, eles estão usando mais em termos de fiscalização do próprio engenheiro. Sim, sim. Atos, você quer fazer alguma colocação? Aí eu passo para o Jovan, porque nós tivemos a Eloá abrindo como engenheira florestal, o Jário pontuou essa questão do livro, e tem uma colocação, Jário, aqui interessante, de um colega lá no Instagram, no Instagram. Os técnicos não precisam de livro de ordem, e estão atuando como se fossem engenheiros, em alguns casos. Então, nós estamos tendo aí, além de uma concorrência desleal, uma burocracia que, no meu ponto de vista, também está se mostrando desnecessária. Eu vejo a criação desse livro de ordem, do meu ponto de vista, mais como um instrumento de arrecadação também. Apesar que o livro de ordem ele não tem um custo, né? Você tem um custo só da emissão da RT, e dependendo da atividade, você tem que preencher o livro de ordem. Ele não tem um custo financeiro efetivo. O que ele tem... não, se você analisar que indiretamente ele está te tomando tempo, e tempo é dinheiro, indiretamente ele vai te ter um custo financeiro para você, sim. Mas diretamente para o CREA, não. Porque ele não é pago, né? Não é uma ferramenta... Assim, eu vejo no sentido do CREA estar usando mais para punir o engenheiro. Uma multa a mais. Sim, sim. E é o que eu falei pelo ar. Eu não concordo com multa dentro de arrecadação. Sim, dentro de um princípio de isonomia, de tratamento equânime, de equidade de tratamento, eu não posso cobrar multa, e se algum profissional do sistema entrar com... Eu tenho sempre esse cuidado. Se algum colega resolver questionar isso na justiça, a chance de ganhar é grande. Porque a própria norma do CONFER fala que as 27 unidades da federação são obrigadas a ter o livro de ordem. Por que que tem o estado vizinho, ou o estado do norte, ou do nordeste, ou do sul, do sudeste? Não tem, e aqui eu sou multado por isso. Os conselhos têm sua autonomia econômica, financeira, administrativa, mas nós somos subordinados a um conselho maior, que é o CONFER, o Conselho Federal. As normas têm que ser seguidas por todos. E nesse padrão, eu concordo com você, Jair. Pode até ser utilizado como uma ferramenta de registro de atividades. De punição, só a partir do momento que a regra for aplicada a todos. O ato saiu. Quer fazer alguma pergunta, Jovan? Sim, gostaria, sim. Eu gostaria de saber, Peterson, a sua posição com relação aos novos ingressantes no CREA. Porque assim que a gente termina a faculdade, conclui a faculdade, a gente busca trabalhar e nisso a gente necessita de estar vinculado ao CREA. Porém, essa necessidade só surge a partir de quando você pega o diploma. E quando o profissional inicia, né, seus trabalhos, geralmente não sabe nem por onde começar, principalmente se a pessoa não teve um vínculo, não tem um padrinho na engenharia que o ensine os meios de se trabalhar burocraticamente dentro do CREA, como a emissão de RT, aonde procurar, o que o CREA pode oferecer a esse novo profissional. Então, existe sempre essa dificuldade. E o que eu me lembro da minha graduação, no final dos últimos semestres, a gente teve até, sim, uma participação de uma palestra do CREA falando sobre o que era o CREA, mas que meio que indicando a gente a procurar logo depois da graduação. Mas a gente não teve nenhum respaldo de como preencher um RT, de como o profissional deve agir. Então, assim, gostaria de saber como o senhor busca a proposta de atrair esse novo público, esses novos engenheiros,
apresentando os mecanismos do CREA, assim como a mútua, que poucos conhecem, né, assim, eu acredito que a maioria conhece esses recursos que a mútua possa oferecer, o que é a instituição, o CONFEA e tudo no geral. Então, acho que isso é uma grande deficiência do CREA, onde ele não apresenta-se para a sociedade, onde ele só aparece para fazer a cobrança da anuidade, das RTs corretamente, né? Que assim você sempre é punido por não participar, mas você não tem a contraprova do CREA, na ajuda, na mão que ele vai te dar. Então, eu queria ver qual que é esse marketing que você pode oferecer para o CREA para os novos profissionais ingressantes. Essa colocação que você fez, Giovão, vou chamar o Bruno para entrar na live efetivamente comigo agora, porque ela tem que ser uma dobradinha. Tá? Na minha concepção, e eu estou falando isso porque eu passei por uma situação semelhante de vocês na época da graduação, o CREA ele tinha que estar presente em pelo menos dois momentos da vida acadêmica dos futuros profissionais do sistema. No início e no fim. No início e no fim. No início, para explicar que o início da jornada, até o início da jornada profissional, está se dando ali naquele banco de universidade, naquele curso que o futuro colega escolheu, e que, ao final, ele terá que ingressar no seu conselho de classe. E, ao final, para começar a demonstrar ao quase profissional o porquê, como e qual a importância de um conselho de classe. Nós estamos num país ainda que os conselhos de classe são necessários. Os conselhos de classe aqui são necessários. Quando o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, propôs a desregulamentação das profissões, eu li o projeto, estudei a ideia, e ao final e ao cabo, eu me coloquei contra no seguinte aspecto, Giovana. Nós estamos num país ainda que a lei da vantagem dos espertos, ela ainda perdura. Se com o conselho de classe nós temos que lutar para ter espaço, com leigos, com pessoas que pensam que são engenheiros por resolução, ou com um mestre de obras, com todo respeito aos nossos colegas mestres de obras, são extremamente necessários na construção civil. Sem eles, a gente não construiria as grandes edificações, as grandes estradas, as grandes pontes do nosso país, mas competir com quem pensa que é engenheiro só porque é prático. Certo? O que eu percebo é que essa ausência do conselho em questões básicas, ela cria essa animosidade e cria esse afastamento. Aí você me fala, qual a proposta que você tem para isso? O CREA tem um bolo arrecadatório muito grande. São alguns milhões de reais ano. E o problema, Giovana, que eu vejo não é esse bolo grande, esse bolo ser grande, é a contrapartida ser pequena, que é isso que cria a revolta. O povo brasileiro, nós brasileiros, nós temos uma característica interessante. A gente não tem problema em pagar impostos, tributos e taxas. A gente tem contrariedade de não receber a contrapartida disso aí. Quer seja estradas, saúde pública, segurança, educação e coisas do gênero. A proposta, objetivamente, falar para você, é criar uma plataforma, isso é factível. Eu chamo ela de CREA-AD, que é uma ferramenta de curso de capacitação à distância. Não tem mais necessidade de ficar se fazendo aquela palestra lá no auditório do CREA para se entregar a carteirinha. Não tem mais necessidade disso. No recém-formado tem vontade de aprender a preencher uma RT, tem um curso EAD, 24 horas disponível em um portal do CREA, com acesso ilimitado, o profissional vai poder entrar a qualquer momento, ensinando a preencher uma RT. Qual outra dúvida? Eu gostaria que tivesse um curso de gestão de projetos voltado para engenharia. Qual engenharia? Todas. Fechar um convênio firmar convênios com instituições de ensino superior federal para fazer cursos nessa área, gestão de projetos, estudo para emissão de PRAD, eu não sei se esse é o nome correto, estudo para emissão de PRAD, na engenharia civil, marketing pessoal, sei lá, essas coisas que são pequenas e necessárias no dia a dia do profissional de engenharia e que a gente sente falta. Sabe por que eu digo isso aqui? Eu estava comentando com uma pessoa muito próxima a mim recentemente, a gente analisando os arquitetos e as arquitetas. Você já observou a elegância dos profissionais da arquitetura quando eles vão se apresentar a um cliente? Não que nós não sejamos elegantes, que nós não sejamos inteligentes e capazes,
mas a gente precisa ter uma instrução nessa área, porque a gente estuda tanta matemática, tanta física, tanto cálculo, que às vezes a gente esquece que a imagem pessoal, a marca pessoal é aquela que fica na memória do cliente e ele lembra de você, entre outras características, pela sua capacidade. E a gente vê que o nosso conselho negligencia, na minha opinião, ou faz pouco, Jovan, nessas pequenas coisas que a gente sente falta no dia a dia. Certo? O conselho, ele tem como atribuição, Jairo e Atos, o Atos está muito calado, eu quero escutar a voz dele depois como agrônomo. Certo? A gente observa que a contrapartida é tão pouco porque tem um mantra que fala que o CREA só existe para fiscalizar o exercício profissional e fiscalizar a sociedade. Eu falei, mas eu sou pai da sociedade. Então, ele está trabalhando a meu favor ou contra mim? Primeira pergunta que eu sempre gosto de fazer. Só que quando eu vou no regimento interno do CREA, Jovan, eu observo que é muito maior do que isso. O Conselho ele tem como obrigação promover os meios para o desenvolvimento do exercício profissional, quer seja por meio de campanhas de valorização profissional. E campanha de valorização profissional a gente tem visto nos últimos anos, para demonstrar para o recém-formado que ele está numa profissão onde poderá ser bem remunerado. Então, eu fico assim, analisando esse conjunto de colocações que você fez de maneira muito pertinente, e é tão ampla a resposta que, se deixar, eu vou ter o monopólio da voz até o final da live. Certo? O monopólio da voz, porque é um conselho que pode fazer muito, ele já foi o primeiro em quantidade de profissionais há 2 anos atrás, com mais de 1.400.000 inscritos. Hoje ele está com um pouco mais de 960 mil. Nós perdemos algo em torno de 500 mil profissionais em 2 anos. 2 anos. Ah, mas teve a saída dos técnicos para o CFT. Tudo bem. E os engenheiros que abandonaram a profissão por desesperança, para poder se tornarem motorista de aplicativo? Por que os engenheiros recém-formados, quando eles saem, eles se sentem tão desamparados que eles não sabem sequer o que é a mútua? Que é uma caixa de assistência que pode dar um início financeiro para ele poder caminhar sozinho na sua jornada profissional. E é nesse aspecto que eu gostaria que o Bruno dissesse. A mútua é importante ou não para os engenheiros de início, meio e fim de carreira, Bruno? Jovan, quando nós fomos desenhar as nossas propostas para a mútua, a gente pensou em 2 eixos principais. O primeiro é popularizar a mútua. Nós temos a percepção que muitos dos profissionais não conhecem o que é a mútua. E como é que a gente pode popularizar a mútua? Através de canais digitais, através da internet e fazendo convênio com o CREA. Por exemplo, uma das áreas que o profissional mais interage com o CREA é o sistema da RT Online. Por que não a gente fazer um convênio com o CREA para que ali tenha um pop-up, ali tenha algum link explicando o que é a mútua? E nisso, com essa popularização da mútua, a gente acredita que atinge um dos motes de nossa campanha, que é interiorizar a mútua. Hoje a gente tem a sensação que o profissional que está aqui na capital, ele está muito bem servido em relação ao atendimento da mútua. Se ele precisa fazer alguma simulação, precisa assinar um contrato, basta ele se deslocar para a mútua que está bem em frente ao CREA. Já o pessoal do interior, muitas vezes para fazer uma simulação ou então assinar um contrato, tem que se deslocar aqui para Goiânia para fazer essas interações. Então, o que a gente pretende? Ampliar o uso de canais digitais. E eu acredito que isso vai ser interessante tanto para o profissional novato quanto para o profissional veterano. Naquilo que não for possível ter uma interação digital, vamos usar os correios tradicionais. Também fazer convênios com as inspetorias do CREA. Apesar dessa gestão atual ter fechado várias inspetorias, o CREA ainda está presente no interior. Então, por que não a gente não fazer um convênio com o CREA para que a mútua chegue até lá? Outra coisa que a gente percebe e colocou isso como um dos principais eixos de proposta foi fazer com que parte dos recursos arrecadados retornem para o profissional. A gente percebe que o profissional tem uma sensação de pagar e não receber. Antes da live começar, a gente estava conversando aí, eu escutei vocês comentando, poxa, na OAB o profissional paga a anuidade e ele tem acesso ao CEL da OAB, que é um clube, ele tem acesso à CASAG. Já no CREA você paga a anuidade, se você quiser ser mutualista, você tem que pagar a anuidade, se você quiser participar do clube de engenharia, você também tem que pagar lá. Mas na mútua a gente tem uma distorção muito maior, por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas 1/5 dos recursos arrecadados com as ARTs são transferidos para a mútua.
Então, todas as vezes que vocês vão lá e registram um RT, 20% desse valor vai para a mútua. E se você não é mutualista, você não faz jus aos benefícios da mútua. Então, ocorre essa distorção. O profissional está pagando, está contribuindo com a mútua, no entanto, se ele não pagar a anuidade, ele não é mutualista. Nisso surgiu uma ideia, ora, por que não trabalhar junto à Mútua Nacional, trabalhar junto ao Confea, para que parte desses recursos sejam transferidos para uma previdência privada? Essa previdência privada já até existe, ela é a... me fugiu o nome aqui, a Tecnoprev. Por que não fazer isso? E ao longo da campanha, conversando com o Peterson, a gente teve mais uma outra ideia. Ora, por que não criar um programa de descontos progressivos na anuidade? De forma que, se o profissional registrar uma série de ARTs, pode-se chegar ao ponto dele ter a anuidade livre. Ele já transferiu recursos suficientes para a multa. E na penúltima live, a engenheira ambiental Bruna, lá de Caldas Novas, falou uma coisa muito interessante aí para os profissionais novatos de sistema. Porque muitas vezes eles não conhecem a multa. Mas quando conhecem, se associam à multa, tem que pagar a anuidade, mas para fazer jus ao benefício, ele só tem 1 ano, ele tem que esperar 1 ano de carência. Ora, se todas as vezes que você vai levantar um recurso na mútua, as entidades de proteção ao crédito são consultadas, quer dizer, Serasa e afins, por que não a gente pensar em quebrar essa carência? Porque, afinal de contas, o profissional, quando está no início da profissão, eu acho que é o momento que ele mais precisa de ajuda, mais precisa de recursos. Você vai precisar comprar um equipamento, investir em algum computador, algum sistema de medição e coisas do tipo. E também para os profissionais veteranos. Ora, se ele está transferindo recursos indiretamente através das ARTs, por que ele tem que ter essa carência? Então, a nossa ideia é ficar de mãos dadas com o CREA, fazer convênios com o CREA, para onde o CREA estiver presente, a mútua chegar de maneira indireta, utilizar os canais digitais. Hoje nós estamos vivendo um mundo totalmente digital. Nossa reunião aqui está totalmente digital. Vários colegas em cidades distintas aí interagindo. Por que não a gente chegar a uma mútua com um funcionamento parecido com o da fintech financeira? Vários bancos digitais aí se relacionam com seus clientes pela internet. E a outra coisa é popularizar e transferir esses recursos de volta para o profissional, para que ele deixe de ter a sensação de pagar, pagar, pagar e não ter nada de retorno. Eu queria sugerir, igual você falou, Bruno, por exemplo, eu entrei na multa há 2 anos. Fiquei 1 ano de carência também, mesmo sendo, já tenho 27 anos de profissão. É um contrassenso, não é? Alô, nós estamos ouvindo já, pode falar. Vamos supor, eu acho que a multa deveria ter, pelo menos falar assim, Jair, você está precisando desse dinheiro. Eu vou olhar aqui no meu, não sei desde que ano que esses 20% é distribuído para a multa, falar, Jair, você tem um crédito aqui, porque você sempre tem muitas RTs, então você vai pegar 36 mil, você vai ter um desconto. Então, acho que isso, porém, poderia ser feito. Pois é, imagina, Jair, o tanto de recursos que você já transferiu para a multa de maneira indireta ao longo desses 20 e tantos anos de profissão. E é isso que a gente quer trabalhar. Ora, espera aí, o Jairo já tem um histórico de convivência indireta com a multa. Ele tem que receber isso ou na forma de descontos ou de um cadastro diferenciado, um cadastro positivo, algo do gênero. E a gente vai trabalhar por isso, porque a mútua faz parte do sistema, mas na hora do profissional se relacionar com ela, parece que é uma entidade distinta. Parece que aquele 1/5 de repasse simplesmente não existiu. Eu queria... posso falar? Claro, é a sua vez, você está calado aí já desde o início. Eu tive alguns problemas técnicos, mas acredito que já foram resolvidos. Peço desculpas, saí algumas vezes, retornei, agora eu acho que está estável, né? Estão me ouvindo? Bom, vamos lá, estamos ouvindo, pode ficar à vontade, a palavra é sua. Eu queria fazer 2 comentários e queria que tanto houvesse o comentário do Peterson e do Bruno. Pode ser assim, as duas ao mesmo tempo? Beleza. Sobre a mútua, eu acho que a mútua, ela deveria, primeiro, ter a mútua
pensando nos recém-formados e a mútua pensando nos profissionais que já estão a campo. Eu sou engenheiro agrônomo há 9 anos, tá? Estou aqui na região de Palmeiras de Goiás, temos inspetoria aqui, por sinal, temos uma excelente colaboradora lá, que nos dá bastante apoio, mas eu acho que a mútua falta ainda divulgação. Eu conheci a mútua há 1 ano. Com 8 anos de rodagem, eu não conhecia a mútua. Então, por que não? Até o Márcio comentou algumas coisas que eu queria pontuar, mas eu queria reforçar, porque a mútua não já automaticamente entra nas inspetorias para que o acesso, principalmente do pessoal do interior, já seja via inspetoria. Trabalhar junto, andar junto, a mútua e a inspetoria. Outra coisa, o recém-formado ele precisa de incentivo. Por que a mútua não tem uma linha para incentivar o empreendedorismo? O recém-formado ele tem que aguardar 1 ano para ter direito a pegar um benefício. Poderia ter uma linha lá para o recém-formado, onde ele pudesse financiar computador, equipamentos de trabalho, montar talvez ali o seu escritório. Então, eu acho que deveria ter isso. E para quem já está rodando e recolhe a RT, que já vai para a mútua, dá um desconto. Talvez na parcela, ou aumentar também o limite. Eu acho que 80 salários, se eu não estou enganado, né? Eu acho que isso aí deveria ser analisado em função da renda, né? Da família, talvez aumentar mais esse valor, porque 80 salários, dependendo do empreendimento, ele é insuficiente, né? Hoje dá 80 e poucos mil reais, sem contar também que o engenheiro faz lá o projeto, você vai pegar o dinheiro, tem uma taxa muito alta, então, acho que mais de, eu não sei, não lembro de cabeça quantos % mas o desconto é muito grande na hora que você vai retirar o dinheiro. Então, é só algumas sugestões, eu queria ouvir o comentário do Bruno. E para o Peterson, falando especificamente do CREA, 2 questões que nós, engenheiros agrônomos, somos bem contrariados. Essa questão da anuidade, a questão de ter que recolher a RT, no nosso caso, fiscalizam os profissionais e cobram muitas multas, principalmente por não emissão da RT, só que fala que fiscaliza a sociedade, mas fiscaliza apenas construção civil. As lavouras não são fiscalizadas, as hortas, não que a gente quer multar produtores de forma alguma, mas os engenheiros agrônomos poderiam trabalhar mais ativamente na melhoria da produção desses alimentos. E o CREA, ele só fica fiscalizando construção civil e multa, né? Então, eu queria ouvir de vocês aí a opinião, tá? Nesses 2 assuntos, que eu acredito que é anseio de muita gente. Eu tá? vou deixar o Bruno explicar. Fiquei muito tempo momento. calado e acabei falando muito. Não, mas falou necessário. Mas falou necessário. Bruno, faça as explicações da multa, que você está mais habilitado. E é porque, por natureza, eu falo muito nas lives. Agora é a vez do Bruno. Vamos lá. Seguinte, em relação à divulgação da multa. Em primeiro lugar, eu acho que a multa tem que andar de mãos dadas junto com o CREA. E isso é um projeto que nós temos junto com o Peterson. Por exemplo, como eu citei agora há pouco, a principal área do CREA que o profissional se relaciona é a RT online. Todas as vezes que ele vai registrar um serviço ali, ele tem que entrar nessa parte ali. Por que não já pensar em colocar ali um pop-up, um link explicando o que é a multa? Outra coisa, o nosso conselho é o 2º maior conselho profissional do Brasil. Então, nós podemos pensar em, junto com o CREA, estudar junto com profissionais de marketing, profissionais de publicidade, como divulgar a mútua. E em todo comunicado institucional do CREA, se isso for viável, nós fazemos um convênio para levar a mensagem da mútua junto. Hoje, com os canais digitais, com a digitalização do mundo, eu acredito que isso é fácil, isso é tranquilo. Porque todo profissional, quando começa a conhecer a mútua, ele fala, poxa, eu poderia ter conhecido isso lá atrás, porque ela realmente oferece ótimos benefícios. Quanto às taxas, o seguinte, a mútua ela tem que garantir o equilíbrio econômico-financeiro.
Claro que eu imagino que a gente pode trabalhar junto à Mútua Nacional, junto ao Confea, ver o que pode ser alterado em colocar taxas diferenciadas dependendo do histórico do profissional. Por exemplo, a gente estava comentando aqui o caso do nosso colega, que há mais de 20 anos ele transfere recursos para a Mútua. Se ele vai lá e se filia hoje, somente daqui a um ano que ele vai ter direito a fazer jus aos benefícios. E a análise vai ser fria. Vai simplesmente pegar os documentos dele, jogar um percentual e pronto. A gente acredita que pode-se começar a criar um histórico financeiro nisso aí. Como os bancos fazem. Se você tem um escrito... Bruno, financeiro, só... Pode falar, você queria fazer algum comentário? Só um comentário, por exemplo, por que o recém-formado, principalmente, ele já não entra lá no CREA no momento que ele faz o seu cadastro no CREA, a sua filiação ao CREA, automaticamente já não filia-se à mútua e já esteja ok para que ele busque recurso, né? Então, eu acho que o casamento mútua-CREA, ele tinha que ser para ontem, no meu ponto de vista, e eliminar esse negócio de um ano, porque não faz sentido. Você paga para entrar na mútua, paga anuidade, né? E tem que aguardar um ano. Se esse profissional, por exemplo, não recolher RT dentro de um ano, por exemplo, não faz, assim, eu acho que esse um ano aí não faz muito sentido, né? Eu acho que ele tinha que ser uma ajuda, porque realmente o benefício é bom, as taxas são boas, né? Mas o pessoal tem que ter acesso, senão não adianta, né? Sim, Desculpa ter te interrompido. Um ponto que eu posso complementar na fala do Bruno. Me desculpe, minha conexão caiu. Eu estava dando uma explicação para o Arthur no seguinte aspecto, Bruno. Tudo que envolve Confea, CREA e mútua, Atos, passa por lei. São duas leis, 5194 e 6496. Certo? Bruno e eu, nós vamos ter que ter um trabalho no seguinte aspecto. Verificar aquilo que a lei permite e implantar. Aquilo que não estiver tipificado na lei, a gente trabalhar para alterar essa lei. Aí vai envolver o trabalho mais difícil de todos, porque esse é o verdadeiro trabalho hercúleo. É reunir com nossos congressistas, nossos deputados e senadores, porque só ser presidente de CREA não é sentar naquela cadeira e delegar atividade de fiscalização, de defesa da sociedade e coisas do gênero. É reunir com esse corpo de representantes políticos do Estado de Goiás lá em Brasília e falar, olha, essa lei nossa aqui, ela está atrasada. Ela está atrasada há 54 anos, no mínimo. Ela precisa ser atualizada, ela precisa ser reformada. E não da forma como a gente vê, para atender situações pontuais. Os técnicos e os arquitetos, isso aqui, aí eu me rendo ao trabalho deles, independentemente das críticas pesadas que eu tenho, eu me rendo ao trabalho deles. Eles fizeram uma movimentação legislativa muito forte, muito inteligente. Claro, a prática dessa movimentação legislativa atualmente é que tem minhas críticas ferozes e eu comentarei isso antes do final das lives. Mas por que não alterar, atualizar as leis do nosso sistema para a gente poder ter situações como essa, Atos? Que o profissional inscrito no CREA já estará automaticamente inscrito na mútua, com desconto regressivo de anuidade, vinculado à quantidade de RTs que são emitidas, certo? Que o recurso da RT tem que ser revertido, como se fosse um orçamento carimbado. O recurso da RT tem que ser investido nisso aqui, não pode ser investido em outra área. A folha de pagamento não pode ultrapassar X% da arrecadação, certo? O quadro técnico tem que ser de tantos efetivos e uma pequena parcela de comissionados. Nós temos que começar a criar dentro do nosso conselho, até voltando à primeira pergunta que ela fez, nós temos que ter aquele ponto de encontro entre receita e despesa, aonde a receita supere a despesa para a gente poder investir em tudo aquilo que é obrigação do conselho fazer a nosso favor. E a mútua tem condição de fazer isso. Aquilo que o CREA não puder fazer por impedimento legal, a multa, por ter uma natureza, apesar de ser constituída do ponto de vista legal, ela, se eu não estou enganado, ela está subordinada ao direito privado, ela vai ter uma liberdade maior de atuação. Convênios, cursos,
Vacinações, coisas que a gente critica, nós temos criticado muito. A CASAG, por exemplo, ofereceu vacina para os seus advogados na época do H1N1. Nós pedimos isso para o CREA, a resposta foi, no mínimo, desanimadora. Foi, no mínimo, desanimadora. E quando a gente vê a revolta e a pergunta igual a sua, Atos, ela vai de encontro àquilo que a gente está querendo combater nessa campanha. Certo? E voltando para a minha pergunta, e o Bruno vai complementar daqui a pouco com a dele, eu não vejo o CREA como uma entidade que tenha que ter como receita principal, ou como uma de suas principais receitas, correção, uma de suas principais receitas, multas. Multa, ele é importante, sim, dentro do processo educativo, para aqueles que são leigos, que são os engenheiros sem diploma. Aqueles que insistem em querer exercer engenharia não têm estudado para isso. E quando eu falo engenharia, agronomia, agrimensura, meteorologia, geografia, certo? Tecnologia, ou seja, os vários cursos, as várias profissões do nosso sistema. Para esse tipo de pessoa, a multa tem que ser pesada. E mais ainda, Atos, tem que ser considerado crime. Quem exerce as nossas profissões sem ter formação acadêmica para isso, ou registro no conselho, porque às vezes pode ter um colega que formou, mas não quer se registrar no conselho, mas quer atuar como se fosse. A multa tem que ser pesada e tem que ser considerado crime, porque você coloca em risco a vida de pessoas além da dele próprio. Prejuízos financeiros de natureza, às vezes, imensurável. O conselho, na minha concepção, no meu entendimento, não faz fiscalização à distância, fiscalização é algo presencial. A não ser que você tenha mecanismos de cruzamento de informações legalmente instituídos para isso. A Receita Federal, por exemplo, ela pode fazer uma fiscalização à distância. Ela pode verificar uma movimentação atípica ou um crescimento atípico. A movimentação atípica era pelo COAF, né, até mudou de nome. Ou um crescimento diferenciado de patrimônio sem uma origem, sem recurso de origem, e começar a fiscalizar aquele CPF. Nós, do CREA, podemos ter fiscalização à distância, sim, mas tem algumas que são inerentemente presenciais. E da agronomia, certo? Em algumas situações, na florestal, certo? Na civil, na elétrica, tem fiscalizações que são inerentemente ao vivo. Você não tem condição de fazer um processo fiscalizatório e punitivo à distância. Então, Atos, respondendo a sua pergunta, você que retornou, a fiscalização ela vai ter um trabalho presencial. Na minha potencial gestão e administração no CREA, é fiscal na rua. Dentro do escritório para pegar a ordem de serviço e voltar para a rua para fiscalizar. E a meta é punir quem exerce legalmente a profissão e orientar os nossos colegas. E se não tiver previsão legal para isso, nós vamos trabalhar para poder alterar esses normativos. Não é todo profissional que age por má fé. Eu acredito que mais de 90% dos inscritos no nosso conselho são pessoas de boa fé, honestas, com pensamentos éticos e republicanos. Aquele pequeno percentual, sim, eles têm que responder amargamente no peso das punições previstas em lei, inclusive criminal, se for preciso. Não sei se eu respondi a pergunta do Atos. Humberto, Sim. eu queria só pontuar em termos que você falou que o CREA, em termos de representatividade, é o segundo do país, né? Sim. Primeiro, Sim. provavelmente, deve ser a OAB. Sim, exatamente. Primeiro a OAB, em quantidade de profissionais. E a gente vê aí, ó, direto na televisão, não sei se por ideologia ou pelo lado da mídia, o presidente da OAB toda vez está na mídia lá, falando sobre posicionamentos, posicionando. E o Brasil acho que não sabe nem quem é o presidente do CONFEA. Olha, Jairo, conversar com colegas que moram no interior é sempre uma satisfação, porque uma pontuação como essa aí não foi feita em nenhum momento das nossas lives, não é, Bruno? Essa pontuação que o Jairo fez, não me recordo de ninguém daqui da capital ter feito isso, certo? Por quê, Jairo? Porque eles fazem questão, em todo local que passa, demonstrar que eles são advogados. Todos os locais, certo? Nós que somos engenheiros, eu não sei se é por uma questão de prática profissional, de vida acadêmica, às vezes a gente até esquece que estudou durante 5 anos, não é, Eloá? 60 meses, 282 semanas, se não estou enganado,
para poder pegar um diploma, a gente esquece de falar quem nós somos. Nós não temos um conselho que não aparece quando é necessário, e quando aparece é de maneira tímida. É convidado a opinar somente quando acontecem tragédias. Quando Brumadinho e Mariana, infelizmente, aconteceram, aí se lembrou que existe CREA, que se existe engenharia, que existe engenheiro, que existe a necessidade de se ter profissionais de engenharia, engenharia civil, Jairo, da sua área, engenharia civil, engenharia florestal, engenharia ambiental, agronomia, porque Mariana e Brumadinho trouxeram prejuízo das mais diferentes ordens e magnitudes, aí se lembra que existe a nossa profissão. A OAB, ela gosta de manifestar porque ela está fazendo ali o quê? Defendendo o interesse da sociedade contra o arbítrio daqueles que querem passar por cima das leis. E quem passa por cima da engenharia? Cadê a voz para poder falar sobre isso? Na minha opinião, eu comungo da sua, Jara, eu vou fazer uso das suas palavras. No atual momento que a gente está vivendo, nos últimos anos, desde a queda dos empregos na construção civil, o presidente do CONFEA tinha que estar na mídia ou nas redes sociais, de maneira constante e efetiva, falando a respeito da engenharia dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado da República, dentro dos gabinetes dos nossos ministros, deixando claro, olha, sem engenharia não tem futuro. Sem engenharia, a economia vai à bancarrota. Sem engenharia, o país ele começa a entrar numa situação de estagnação econômica, científica e cultural, que para reverter demandará anos. E a gente fica nessa representação tímida. Eu gosto de usar essa expressão porque às vezes eu tenho vontade de falar outras expressões que não seriam muito bem vistas. Claro que não seriam palavrões nem impropérios, mas seriam palavras mais pesadas. Do que você falou, Atos, continuando na sua pergunta, o CREA e o sistema CONFEA, o nosso sistema CONFEA CREA e Mútua, ele realmente não tem o condão de representar títulos profissionais de maneira isolada. O CONFEA não tem que representar a engenharia A, B, C ou D. Não tem que representar apenas a geografia. Não tem que representar apenas os meteorologistas, ou os agrimensores, ou os agrônomos. Tem que falar por todos. Tem que ser a voz de todos. No momento que mexe com um, e a gente não vê o conselho defendendo, quem mexeu com um passa a mexer com todos. E é nisso que a OAB e a CFM têm vantagem, Jair. Se você mexer com um advogado, Jovan, você mexe com a OAB. Se você mexer com um médico lá, você mexe com o CFM, o Conselho Federal de Medicina. Se você mexer com um engenheiro, com um agrônomo, com um urbanista, que pelo menos consta no nosso sistema, com um agrimensor, ele vai apanhar sozinho. O que eu estou falando é um exagero. Posso falar? E isso, a engenharia florestal agora, recentemente, sofreu bastante com isso, porque a partir do início do ano, quando o CRBio deu aptidão ao biólogo para fazer o inventário, que acaba sendo a principal atividade do engenheiro florestal, a AGF, como associação, se reuniu com a atual presidência do CREA e tentou buscar algum meio do CREA se posicionar a nosso favor, ou de questionar a posição do CRBio. E a gente não teve uma resposta assim, satisfatória. O CREA não se posicionou, simplesmente, se eu não me engano, ainda soltou uma nota, né, Eloá, com muito custo, da gente insistir para isso, assim como outras associações de outros estados fizeram o mesmo. A gente levou atribuições no qual o profissional precisa para fazer o inventário e o biólogo, de certa forma, tinha essa deficiência. E acabou que ficou por isso. O CREA simplesmente abriu mão e a classe perdeu mais uma atribuição, assim como vem sofrendo diariamente. Jovan, o que você está falando vem de encontro com a pergunta feita pelo colega Wenderson Teles da Silva. Não sei se foi pelo Instagram ou foi pelo Facebook. Abre aspas. O que falar da nova resolução do CFT, que atribui ao técnico atribuição direcionada somente aos engenheiros, fecha aspas. Vou casar com a sua colocação do CFBio. Tá? Eu tive um posicionamento
à época da minha gestão na BE como presidente da República, repudiando esse ato e aguardando que o nosso conselho, que o CREA de Goiás ou o CONFEA, se manifestasse, não só em notas, porque, vamos ser claros, Giovana, vamos ser claros, nota é apenas um papel escrito, pode até ser o início de alguma coisa mais efetiva, porque senão é simplesmente um papel impresso e assinado. Não quero aqui desqualificar as notas que foram emitidas pelo atual presidente do CREA, pessoa que eu tenho razoável respeito, certo? Mas não concordo com algumas questões relacionadas à sua gestão. Não é à toa que eu estou concorrendo com um candidato que é apoiado por ele. Tá? Mas nota para mim, quando ela não só fica na nota, Eloá, ela é apenas um papel impresso e assinado. Tinha que ter tido um posicionamento firme por parte do CONFEA no seguinte aspecto: vamos sentar os dois conselhos e definir isso do ponto de vista institucional, quais são os limites de atuação. Até porque a gente não vai querer também ficar guerreando por reserva de mercado. Mas a gente não pode permitir, Giovão, uma coisa igual você falou. Profissionais que não estudam ou estudaram, certo? 10, 15, 20% do que vocês florestais, ou os agrônomos, ou os civis, ou os engenheiros eletricistas, ou os mecânicos, os engenheiros mecânicos ou geólogos, quererem absorver atribuições apenas por uma resolução. E se não tiver consenso do ponto de vista institucional, judicializar a causa. Tem que se judicializar isso, não tem outro argumento. Eu falei isso numa live ontem com alguns colegas engenheiros mecânicos, e respondendo ao colega o Anderson, dentro da fala também do Jovan, o que tem que se fazer, Anderson, se não resolver isso do ponto de vista institucional, administrativo, ou seja, de maneira amigável, tem que judicializar. Isso tem que ser levado às últimas instâncias. Isso tem que ser levado às últimas instâncias, Jairo. Já pensou você ir consultar em Iporá, fazer um tratamento dentário, você entra num consultório muito bonito e você descobre que está sendo atendido por um dentista prático? Já passou para pensar nisso aí? Da forma que está acontecendo, vou fazer essa comparação. Não estou dizendo que os técnicos industriais são profissionais práticos, não, porque eles estudam para isso. Mas o CFT está querendo pegar o quê? Quem estuda 2 anos, ou os nossos colegas biólogos, que são extremamente importantes aí do ponto de vista das ciências da vida, os estudantes da ciência da vida como um todo, mas eles não têm a formação suficiente para entrar em determinadas áreas da engenharia. E vou fazer uma comparação, Jovan, porque eu tive esse cuidado na época que eu me manifestei em relação ao CFBio. Atos, você também que pode ter que concorrer com biólogos. Algumas disciplinas da biologia são comuns com curso de medicina. Os biólogos têm uma grade curricular até determinado período do seu curso, que é comum com o curso de biologia, inclusive até os mesmos títulos, até os mesmos códigos. Rapidinho, Atos. Pergunta se algum biólogo vai querer invadir alguma atribuição do médico. Se você não vai ver o Conselho Federal de Medicina provocar uma guerra institucional para não permitir isso acontecer, indo até as últimas instâncias da justiça. Por que o CONFEA não faz isso em relação a quem está tentando, e não estou acusando, tentando usurpar nossas atribuições que são conquistadas academicamente? Então, falta para passar a palavra para o Atos, falta ação. Falta ação. Com todo respeito de notas assinadas. Com todo respeito das notas assinadas. Isso para nós hoje é pouco. Porque algumas notas, elas passaram a ser assinadas a partir do momento que houve provocações de entidades de classe. Mas fica só nisso. Fica só nisso. A gente está precisando de muito mais. Presidir um conselho de classe, independente de qual seja, é muito mais do que assinar nota. E é por isso que a gente está aqui nessa empreitada para tentar conquistar a presidência do nosso conselho. Atos, a palavra é sua. Pegando esse gancho, Peterson, é curioso o seguinte, eu não sei como que funciona da parte legal, por exemplo, das universidades, aí, criar suas grades curriculares, né? Mas por que, por exemplo, que o CREA, o CONFEA, não comece a fiscalizar essas questões também, ou participar da construção dessas grades curriculares? Porque toda essa confusão, ela começa quando, numa grade de um curso, tem
matéria de determinado curso. Por exemplo, a gente acontece muito isso com biologia, zootecnia, né? No caso aí dos engenheiros florestais com a biologia. Então, talvez o conselho precisa entrar nisso também, porque vai abrindo faculdade à torta direita, criam lá a sua grade curricular e vira essa salada e depois vão ficar brigando por questões de atuação. E só para concluir, eu acho que o grande problema hoje, que se você chegar à presidência, mas que o CREA tem que encarar, é que todos os profissionais esperam do CREA representatividade mesmo, porque todo mundo enxerga o conselho como esse conselho que fica fiscalizando, querendo multa, querendo recolher RT e querendo dinheiro. E na hora que precisa brigar, fazer isso e mexer o cu, mexer no vespeiro, isso falta. Então, acho que isso que nós precisamos. O CREA precisa mudar essa visão, né? Então, queria só deixar esse comentário aí, pegando o gancho do colega. Olha, Atos, eu vou fazer uma coisa. Eu gosto sempre de comentar isso nas lives, e o Bruno sempre escuta esse mantra. Se a gente combinasse as perguntas, não sairia tão boas. Até porque não tem pergunta combinada aqui. Certo? Aqui é tudo a queima-roupa. Eu comentei isso na live hoje, que eu participei com os professores do IFG. Tente-se abrir cursos de medicina e direito sem ter ali uma participação da OAB ou do CFM dando a sua opinião e sua sugestão. Não abre. Vocês têm conhecimento de algum curso EAD de medicina no Brasil? Eu não conheço. Vocês conhecem algum curso EAD de direito no Brasil? Eu não conheço. Agora, curso EAD de engenharia está crescendo igual cupinzeiro no meio do pasto. Pois não, Bruno? Não, e o interessante é que o curso de engenharia demanda disciplinas de laboratório, né? Não são só preleções. E o curso de direito é integralmente preleções, conversas, interações com profissionais, e eles não têm EAD. E a engenharia, que grande parte do curso é baseada em laboratório, tem EAD. E o que eu escuto é o seguinte, que o MEC não convida o CONFEA, ou que o MEC não ouve o CONFEA. Mas não é o esperar do MEC nos chamar, não. É o CONFEA se posicionar publicamente em relação a isso. O MEC vai vai liberar cursos EAD na área de engenharia, nota, Conselho Federal, isso para o Brasil todo, se for preciso colocar nos maiores veículos de mídia, porque recurso nós temos, o recurso o CONFEA tem, é o nosso recurso que é repassado lá para eles, que é 4/5 das anuidades e parece que das ARTs e de uma outra receita. Dá algo em torno, se a gente fizer um cálculo, dá algo em torno de 85% de repasse, se não estou enganado. Recurso tem. Mas o MEC tem autonomia. Ele tem autonomia, mas quem dá atribuição somos nós. Quem vai reconhecer a atuação profissional é o CONFEA. Quem tem que ter posicionamento sobre isso é o CONFEA. Porque senão a opinião de alguém vai sobrepor sobre a nossa. E agora? Eu sempre tenho feito essas perguntas. A primeira delas, Eloá, cadê os candidatos à presidência do CONFEA para se manifestarem publicamente sobre esses assuntos? Eu já convidei alguns para falar sobre voto por internet, certo? Eu gostaria de ouvir a opinião deles. Eu conheço 2 que são favoráveis ao voto por internet. Tem um terceiro que diz que é terminantemente contra, mas eu gostaria que ele viesse falar isso em público. Falar para os eleitores dele, os colegas que vão votar no próximo dia 15 de julho, ou se a eleição for adiada para o final do ano, igual as partidárias estão sendo postergadas. Você viu aí, né, Bruno? TSE avaliando a possibilidade de jogar para novembro. E o CONFEA insistindo em manter em julho, no período que poderá ser considerado pico da pandemia. Eu gostaria que esse candidato ao CONFEA viesse a público falar isso. Eu sou contra o voto por internet. Explicar o porquê. Mas explicar comigo num debate. Talvez nós tenhamos um debate, não um debate acalorado, mas uma troca de ideias. Para eu poder demonstrar para ele que esse entendimento está errado. Cadê os nossos presidentes do CONFEA, Jovan, que deveriam vir a público explicar essa situação que o Atos colocou? Por que não está dentro do MEC? Ou se manifestar contra os atos do MEC,
que coloca a engenharia em risco do ponto de vista de qualidade de ensino. Porque eu sou contra EAD. Isso aqui eu digo para qualquer pessoa que me perguntar. Na graduação, eu sou contra EAD. Sou contra. Porque tem faculdade, tem polos de cursos EAD aqui em Goiás que são vergonhosos. São vergonhosos. E não estou exagerando quando eu falo para vocês, não, colegas. Tem um aqui, Jairo, da Engenharia Civil, que me disseram que as betoneiras do laboratório estão zero. Os alunos estão terminando de fazer, se bobear, já terminaram o curso, e se bobear, nunca fizeram uma mistura de cimento para produzir concreto, corpos de prova e coisa do gênero. Zero. E como você pega um contrato um engenheiro civil dessa natureza? Cadê o posicionamento do CONFEA? O CREA bem que tentou. Justiça seja feita ao nosso conselho aqui. Bem que tentou, mas veio uma decisão judicial determinando o reconhecimento do curso do aluno. Só que eu perguntei, cadê o recurso? Porque isso tem que ser levado até as últimas instâncias. Essas universidades, com devido respeito do comentário que eu farei a elas, caça-níqueis, elas têm que ser combatidas com esse tipo de situação. É igual o Bruno fez ali o símbolo, ó. Ok, MEC, eu existo. Se você não começar a me ouvir, vocês vão ter problema com os cursos que vocês estão lançando. Você já ouviu falar que existe o título de médico otorrino, aí ele pega a carteirinha dele, médico otorrino. Médico ginecologista, todos são médicos. Não existe advogado por especialidade, todos são advogados. No nosso, Eloá, nós somos mais de 200 engenheiros, 200 títulos de engenharia. Isso é humanamente impossível de administrar. E não existe 200 engenharias. Existe o eixo. Só que o MEC cria os cursos porque alguém propõe isso aí vira essa salada de títulos profissionais e essa guerra interna que acaba gerando sombreamento de atribuições. Uma coisa que eu queria... Diga, Jário, estou falando aqui, você está querendo posicionar só o seguinte, nesse caso dos técnicos, na empresa que eu estou, eu tive um problema, mas eu acho que assim, eu me posicionei na hora. Porque, por exemplo, veio um projeto para mim de um guarda-corpo calculado, dimensionado por uma arquiteta. Eu questionei, falei, será que ela tem a capacidade para isso? Ele falou, não, mas você vai fazer uma especificação. Eu falei, não, quem tem que fazer especificação seria ela. Ele falou, não, mas você como engenheiro, parece que ele sabe que a gente pensa que a gente tem que saber tudo como engenheiro. Eu falei, não, eu me graduei em engenheiro de construção civil. Eu não fiz especialização em cálculo. Então, eu não vou assumir uma responsabilidade que não é minha. Então, falta aí também um pouco de posicionamento. E a maioria dos engenheiros recém-formados, eles conseguiram fazer com os caras. Dá um Ctrl-C, Ctrl-V, só que depois acontece um problema nisso, o problema vem em cima de mim. Colega, Jário, o que você falou é pertinente, é totalmente. Querer que nós assumamos responsabilidades daquilo que é feito por outros, que às vezes não têm a capacidade, a formação acadêmica necessária para isso. É fácil você pegar uma ferramenta de computação e projetar, certo? Ali é quase que automático. As pessoas pensam que é o seguinte, não, tem ferramenta que faz projeto elétrico, tem ferramenta que faz cálculo estrutural, tem ferramenta que faz cálculo de área de preservação permanente. Eu só jogo as coordenadas e ela calcula. Agora, quem vai tratar aquilo ali do ponto de vista, certo? Do ponto de vista científico, técnico, tecnológico, é quem estudou para isso. As ferramentas computacionais é como uma colher, como um arado, como uma betoneira, tem que saber ser utilizada. E é isso que a gente tem que começar a combater. Vai ser muito difícil. Não vou dizer para vocês que se a gente ganhar essas eleições para a presidência do CREA e diretoria administrativa da multa na figura do Bruno, será algo tranquilo, não. Será extremamente sensível essa batalha, mas ela tem que ser iniciada, Giovana. Porque se a gente não iniciar por agora, a gente vai passar 3 anos para reclamar os últimos 3. E vai ser um desafio muito grande. E com essa minha fala, já com 1 minuto e 15 de live, para a gente não poder estender muito, eu gostaria que vocês, nossos convidados, fizessem suas considerações finais, caso não tenha alguma outra pergunta para ser feita. Eloá, quer começar com você? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, da gente esclarecer um pouco mais sobre quais são as nossas perspectivas para essa
nova gestão. Foi muito proveitoso, que nós também manifestamos a nossa insatisfação com várias coisas, e, Peterson, pode contar comigo, com o pessoal da Associação Goiana dos Engenheiros Florestais também, eu como diretora, estou aqui para representá-los, o Giovan também, e é isso, então, com vocês, se eleito, pode esperar que a gente vai cobrar, viu? Não espero nada menos do que isso, viu, Eloá? Nada menos, nada menos. Bruno também, muito obrigada, sempre disposto a ajudar, a contribuir com nós, engenheiros, pode contar com a gente também, ok? Muito obrigada. Atos, nós estamos nas considerações finais, quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Eu quero agradecer a oportunidade de conversar um pouco. Esse canal de comunicação ele é importante porque candidato a qualquer cargo ele tem que ouvir aqueles aos quais ele vai representar, né? E nós temos muitos anseios com essa eleição porque nós temos muitos problemas. Então, se você chegando lá, a gente torce para isso. A gente quer ver essas mudanças, mesmo que não consiga ser feita nesse curto prazo que vem aí. Talvez são trabalhos para muitos anos ainda, né? Mas precisa ser iniciado. Então, a gente agradece a oportunidade, um abraço a todos os colegas aí e desejo sucesso na campanha, nas outras lives que vierem. E pode contar conosco e que a gente vai contribuir, a gente está à disposição. Obrigado, Atos, até breve. E essa aqui é a ideia mesmo, dar o pontapé para um trabalho que vai levar alguns anos. Mas nós vamos começar, nós vamos vencer isso aí. A engenharia vai voltar ao panteão da honra que ela teve no passado. Jairo? Eu queria agradecer e, igual como o Astro agradeceu também, o pessoal do CREA daqui, os funcionários são fora de série. A minha reclamação maior é com o CREA Goiânia e em termos de representatividade, porque eu senti na pele, quando eu era afiliado ao Sindicato dos Engenheiros, aí sofri, o meu chefe não assinou a carteira, eu saí e fui no sindicato. Ele falou, não posso te defender, porque o outro também é afiliado ao sindicato. Quer dizer, mesmo eu estando certo. São as histórias que a gente escuta no dia a dia, e cada um nos motiva mais a seguir para frente, Bruno e eu. Giovan, quer fazer alguma consideração final, alguma pergunta? Eu vou repetir as palavras dos meus colegas, agradecer pela presença, né, de poder convocar a gente, assim, para esclarecer, a gente tirar as dúvidas que a gente tem, de escutar as suas propostas, tudo. E assim como todo engenheiro, o projeto já está feito, né? Agora é executar. Assim, ganhando, agora a gente vai colocar em prática e vamos ver o que procede. Como diz, vamos fazer a engenharia rodar de novo. Exatamente. Bruno dos Santos Aguiar, candidato a diretor. Oi, Jairo. Eu queria só falar mais uma coisa. Não sei se você viu, o governo do estado está com cargos para engenheiro e não paga nem o piso. Como que o CREA vê isso? Isso aí, deixa eu fazer um comentário rápido. Isso aí o Bruno vai fazer a consideração dele. Tem uma associação, eu posso falar o nome dela porque eu estou licenciado, eu estou na posição de apenas associado, a Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, na seção de Goiás, denunciou no CREA esse edital de contratação, e parece-me que o CREA já publicou uma nota direcionada ao governo do estado, alertando a necessidade de cumprimento da lei do nosso piso. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. Certo. Bruno. Bom, pessoal, agradecer a vocês todos, agradecer a nossa audiência, aproveitar esses minutinhos finais, porque quando eu estava conversando aqui, respondendo a pergunta do Atos, minha conexão caiu, para reforçar que os dois eixos principais de propostas da mútua é a divulgação da mútua, usando os canais digitais e fazendo a parceria com o CREA, trabalhar para que os recursos que são transferidos para a mútua retornem de alguma forma para o profissional. Naquilo que possa ser feito de forma administrativa na Mútua Goiás, nós vamos trabalhar por isso. Naquilo que precise de atuação na Mútua Nacional e no Confea, tenham certeza que também iremos trabalhar por isso.
É naquilo que for preciso intervenção no Poder Legislativo, vamos trabalhar por isso. Inclusive, esse é um dos motivos que eu apoio o Peterson Caparrosa no projeto dele de renovação do Conselho. Porque um dos pilares de propostas dele é diálogo com a sociedade e forte presença política. Ele vai estar presente junto às Assembleias Legislativas, junto à Câmara dos Deputados, junto ao Senado Federal e junto às câmaras dos vereadores. Porque se a gente quer uma engenharia forte, a gente precisa de atuação política. E, além disso, todo esse posicionamento que o Peterson coloca de forma muito clara, todas as perguntas que você coloca para ele, ele responde de forma muito clara, ele não fica em cima do muro, ele não busca o melhor caminho. Então, eu acho que esse é o caminho para a gente renovar o sistema. Avaliem os outros candidatos, avaliem a postura e votem Peterson Caparrosa 33 e vamos mudar esse sistema. Agora, nas minhas considerações finais, quero agradecer cada um de vocês que esteve aqui, que esteve participando dessa live comigo, com essa paciência que vocês tiveram nesses quase 90 minutos, porque é muita coisa para dizer, às vezes, num tempo muito pequeno. É depositar confiança em duas pessoas que sequer vocês talvez tenham ouvido em algum momento do tempo e do espaço. É ter essa vontade, esse desejo de ver o nosso conselho, a nossa profissão ser valorizada, não mais do que as outras, mas também não menos do que as outras. Nós temos que ter esse sentimento de indignação e demonstrar uma coisa muito clara. Francisco Vitor, renova a CREA, votamos 77 também, viu? É 33 e 77. O Bruno está comigo nesse projeto. É 33 comigo e 77 com ele. É a gente manter esse espírito de indignação, Jairo, Atos, Jovan e Eloá, não só antes da eleição, durante, cobrar, exigir, não ter medo de se posicionar, não ter medo de falar e falar, eu posso sofrer perseguições ou represálias. Nós temos que acabar com esse tipo de pensamento. Eu gosto de utilizar uma frase quase que constante em todo local que eu passo, quando a gente vai debater questões de natureza política. Jairo, não tem nada de errado com aqueles que não gostam de política, só que serão governados por aqueles que gostam. E, geralmente, os que gostam, eles não atuam de maneira muito ampla, porque é fácil conquistar o voto. Agora, honrar a confiança de quem votou, é o grande segredo, viu, Atos? E esse é o cuidado que o Bruno e eu, a gente quer ter. Honrar o voto. Nós não vamos aqui também falar que nós vamos revolucionar o sistema em 3 anos, porque muitas das decisões vão ter que partir do nosso Conselho Federal. Mas as provocações que forem necessárias partirão daqui de Goiás. E transparência, Eloá, vai ser o carro-chefe. O carro-chefe. Tudo que fizer vai ter um portal da transparência, além daquele de prestação de contas, dos atos diários, ou semanais, ou mensais da presidência do CREA. Vocês vão saber o que nós vamos estar fazendo. Agora, se quem estiver acima de nós não agir, não atuar, aí a gente faz uma força de cobrança em massa. Porque quem quer sentar numa cadeira de presidente de um conselho de classe tem que estar disposto a atuar, tem que estar disposto a trabalhar, tem que estar disposto a se desgastar do ponto de vista político com quem for contra os nossos anseios. E eu gosto de concluir muito, Bruno, eu fiz isso na live com os professores do IFG, com uma frase, a tradução de uma frase que eu assisti em um filme. Que nós, engenheiros, nós, agrimensores, nós, tecnólogos, nós, técnicos de segurança do trabalho, nós, geólogos e meteorologistas, nós vamos lutar nas praias, nós vamos lutar nos campos e nas ruas, nós vamos lutar nas montanhas, nunca vamos nos render. Com essa frase de Winston Churchill, eu concluo essa live de hoje agradecendo a presença de vocês, e semana que vem nós teremos outras, e vocês estão convidados a participar com perguntas, presencialmente se quiserem, porque é assim que a gente vai construir um novo conselho, unindo a nova geração com a geração mais experiente representada aqui na figura do Jairo. Não tem diferença de idade naqueles que lutam por algo em comum, mas sim a troca de experiência pelo bem comum. E é com isso que a gente tem que pensar esse nosso novo conselho, viu, Jairo? Não é o novo em idade, é o novo em oportunidade. É isso que a gente está querendo aqui agora. Gente, até mais para vocês.
presença feminina tem que ser forte dentro desse nosso conselho. Eloá está saindo aí uma grande liderança dentro da Florestal e que seja exemplo para as nossas outras colegas que estão na liderança dentro do nosso sistema. Obrigada. Tchau, até breve. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Abraço a todos. Valeu.